Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elber Falante, sou empresário, investidor, especialista em tráfego pago, importação e distribuição de produtos por todo o Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as 3 formas que eu uso para lidar com o medo. Bem, pessoal, antes de mais nada, não esquece, pessoal, curte, deixa o seu like, se inscreve no canal, escreve algum comentário caso você tenha dúvida ou você queira que alguma dúvida sua entre na pauta. A minha equipe está sempre de prontidão e, claro, as perguntas mais relevantes vai ser um prazer transformar em pauta. Bem, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que o medo é uma coisa muito ampla, né? O medo no ramo empresarial pode ser muita coisa, pode ser você que quer começar a empreender, pode ser você que é um empresário e está com medo de arriscar em alguma coisa, e isso acontece o tempo inteiro. E eu tô aqui para compartilhar as 3 dicas aqui que eu uso para lidar com o meu medo no ramo empresarial, tá bom? A dica 1. A primeira coisa que a gente precisa ter para a gente tentar eliminar o erro: avaliar muito bem os riscos e as recompensas. Sempre que você for tomar uma decisão que você tiver com muita dúvida, eu sei que é clichê, mas funciona. Coloque de um lado os prós, coloque do outro lado os contras. Fazendo isso, você vai conseguir, depois de algumas horas, não pode ser naquele momento, você precisa dar um tempo, voltar, ler aquele papel e entender se algum pró não é relevante ou algum contra talvez seja irrelevante. E isso pode pesar na sua decisão. Esse prós e contras, tente colocar até coisas do mais básico possível. Pode ser 1, 2 folhas se você quiser. Porque depois de meia hora, 1 hora, quando você voltar para refletir sobre esses prós e contras, a sua cabeça vai estar muito diferente e você vai olhar para aquela folha com outros olhos. Dica 2. Autoestima e confiança. Nossa, por que autoestima e confiança? Entenda. Autoestima e confiança são essenciais para a sua tomada de decisão. Por quê? Muitas das vezes, a gente não vai ter certeza do sucesso ou do fracasso. E tá tudo certo, a vida não é uma matemática exata, apesar de eu gostar muito e preferir se a vida fosse mais exata. Mas não é assim. A vida, ela não é uma linha reta e muito simples, linear, retilínea. Não. É uma linha tortuosa, que ela, muitas das vezes, o vale dela vai muito para baixo e muitas das vezes o pico também vai. Então, nesse rumo, a sua tomada de decisões sempre vai ser difícil. E o medo, ele nunca vai deixar de existir. Mas aumentar a sua autoestima e confiança vai ajudar muito você. Às vezes você dá um pontapé inicial que antes você não teria. O que eu faço para aumentar a minha autoestima? Bem, eu tento todo dia aumentar o meu ego, eu tento entender, tentar evoluir como pessoa. Então, você precisa encontrar coisas, hobbies que te desestressem, coisas que te façam bem, coisas que aumentam a sua autoestima, né? Particularmente, eu gosto muito de fazer exercício físico, gosto muito de ler livros, então, particularmente, audiolivros, exercício físico, para mim, são coisas que fortalecem muito o meu ego e a minha autoestima diariamente. Nem questão de estética, questão aqui e, claro, toda a questão hormonal, dopamina que acontece no seu corpo. Dica 3. Ter uma atitude que as pessoas geralmente não têm. Como assim, Elber? Agir, às vezes, de forma irracional. Pensar primeiro, agir primeiro e pensar depois. Elber, você está ficando louco. Eu posso estar. Só que você sabia que eu já fui chamado de louco pelo menos umas 1000 vezes em toda a minha trajetória? Só que a diferença é que é o seguinte: o louco, a partir do momento que ele adquire um resultado,
ele deixa de ser louco e se torna um gênio. Então essas mesmas pessoas que me chamavam de louco, me olhavam por cima, hoje, quando eu abro a boca para falar, essas pessoas me olham de baixo e inclinam os seus ouvidos. Pois é, o louco se tornou um gênio. Então, muitas das vezes, eu entendo que o seu perfeccionismo, ele é importante para o seu negócio. Ou se você trabalha em uma empresa, ou se você tem o próprio negócio. Isso vale para as duas coisas. Mas entenda que, às vezes, agir de forma irracional, sabe? O que é o contrário do perfeccionismo? Feito é melhor que perfeito. Nossa, mas feito é melhor que perfeito é terrível, Elber. É praticamente você agir e pensar depois. É. Só que os grandes milionários de toda a história fizeram isso. Largaram o emprego do nada. Ah, não, eu dependia do emprego. Ele largou o emprego, atrasou o aluguel, atrasou o carro, sujou o nome. Para abrir. Grandes nomes, tá? Steve Jobs, o dono da Amazon, Bill Gates, grandes nomes fizeram isso. Então por que com você seria diferente? Não disse o tempo inteiro, mas pensa, se às vezes você vê uma oportunidade, e mesmo sabendo que existe uma chance de fracasso, tenha atitude, tenha o ímpeto. Então às vezes agir irracionalmente, que é o agir primeiro e pensar depois, funciona assim. Eu lembro de uma frase de William Shakespeare que me marcou muito no passado e hoje eu leio ela assim com bastante alegria e eu entendo às vezes as minhas atitudes, as minhas impulsividades. A frase é assim: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito ter poder ajudado vocês com essas dicas, compartilhado o que eu faço com vocês. Espero muito que vocês façam um bom proveito desse conteúdo. Eu vou ficando até aqui. Um abraço e tchau, tchau.